Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Se existe um projeto do passado que eu gosto de falar e até hoje tenho o meu funcionando aqui, tenho o meu protótipo em perfeito estado, é um que saiu na revista eletrônica Total número 2 de 1988 e que eu tenho aqui. Ela está um pouco corroída em cima, mas esse é um exemplar que eu mantenho para uso, para recuperação de artigos, para consulta, e que, portanto, eu estou constantemente mexendo. Eu tenho a coleção completa aqui do lado, muito bem encadernada e conservada, assim como os meus livros e minhas outras revistas. Mas qual que é esse alarme que me chamou tanto, que me agradou tanto? É o alerta, o alarme de aproximação que foi vendido em kit naquela época. Vejam só a caixinha dele. Esse projeto, que até hoje eu tenho o meu protótipo aqui funcionando, ele está aberto aqui na caixinha, olha só, alerta. Eu abri a caixinha para mostrar para vocês a plaquinha de circuito impresso. Na minha mão aqui, na outra mão, eu tenho o suporte de pilhas e eu vou ligar para que vocês vejam como ele funciona. Olha só o barulho. Ele é um alarme que você pendura através dessa alcinha azul na maçaneta da sua porta. E se alguém tocar na maçaneta, ele simplesmente dispara. Então, alguém aproximou da maçaneta, ele dispara. Ele é um alarme extremamente sensível, como vocês já perceberam, né? E ele fazia muito sucesso, fez muito sucesso, foram vendidos muitos kits, porque a pessoa pendurava na maçaneta da sua porta pelo lado de dentro, e se algum intruso tocasse nessa maçaneta, o alarme disparava. Muito interessante para você colocar na porta de entrada da sua casa ou apartamento, e assim ter a indicação da chegada de uma pessoa. Até mesmo numa loja, você podia colocar isso para indicar a presença de uma pessoa. Então vejam aqui a ilustração da abertura do artigo, em que a aproximação da mão, ela causava o quê? O disparo do circuito. E nós dávamos no artigo o circuito completo e o desenho da placa, para quem quisesse fazer a sua montagem, né? E em vez de comprar o kit. É lógico que a vantagem de comprar o kit é que ele vinha numa caixinha como essa, entende? Que era já apropriada. Encaixava direitinho a plaquinha, as chavinhas liga, desliga, todos os controles, porque ele tinha dois controles. Uma era no funcionamento intermitente e o outro era nesse funcionamento. Por exemplo, vamos ver agora. Olha, ele ficava tocando várias vezes. Ele tinha um prolongamento do som. Então vejam que vamos desligar, que senão faz muito barulho, né? Então vejam que era um projeto assim muito bacana, atraente, fazia barulho, tinha utilidade, que fez sucesso na época. Mas como que ele funcionava? Vocês têm aqui o detalhe da construção que foi dado no artigo, que vocês podem acessar aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem fazer a sua montagem, né? E ele tinha toda a descrição do princípio de funcionamento. Como é que ele funcionava? Ele não era um alarme de toque, ele era um alarme de aproximação. Ele funcionava pela capacitância da mão, aproximando a mão da antena do captador, certo? A capacitância apresentada, ela diminui para o circuito em que está ligado aquela antena. Então, no circuito, havia um oscilador. Nós usamos um oscilador Hartley, né, que gerava um sinal que era determinado por uma bobina. Vocês têm aqui, podem ver a bobina pretinha aqui, que era enrolada até com fio comum para facilitar, um tubinho de papelão, gerava alguma coisa entre 2 ou 3 MHz, se não me engano, e
essa bobina então gerava um sinal que ele era acoplado a um detetor. Então, esse detetor era ajustado e ele ficava recebendo o sinal do oscilador, que ele aplicava então lá num circuito inibidor do oscilador de áudio. Então, enquanto esse circuito estivesse recebendo o sinal, ele inibiria o oscilador. Então, o circuito ficaria em espera e em silêncio. Mas nessa passagem do sinal do oscilador para o detetor, havia a antena, quer dizer, aquele elo azul que você usava como sensor, esse elo. Então, o que acontecia? Estava tudo bem, pendurava na maçaneta, você ajustava para ele não oscilar com a capacitância da maçaneta e estava tudo em funcionamento. Se alguém aproximasse a mão desse sistema, que era a maçaneta mais o sensor, que havia um acoplamento entre eles, a capacitância aumentava e isso amortecia o sinal do oscilador, a sua intensidade se alterava. Então o circuito detetor percebia isso. Percebia e não conseguia mais inibir o oscilador, que entrava em funcionamento. E assim o som era emitido. Então o único ajuste que você tinha que fazer era para o ponto de maior sensibilidade, aquele em que o detetor ficasse no seu limiar do funcionamento, ficasse perto de não conseguir mais inibir o oscilador. Qualquer variação da capacitância alteraria o sinal do oscilador e com isso o circuito dispararia. Uma técnica muito simples que podia naquela época ser montada com facilidade, elaborada com facilidade, sem usar circuitos integrados. E de fato, o circuito ele tinha 11 transistores, que vocês podem ver aqui, certo? Temos aqui a placa e aqui nós temos o circuito com a lista de material. Eram 11 transistores que cabiam todos numa plaquinha de circuito impresso bastante compacta. A plaquinha foi muito bem projetada para que ele se transformasse num kit que nós vendemos na época com muito sucesso. Foram vendidas muitas unidades e, como vocês viram, eu tenho a minha funcionando até hoje. Então, esse foi mais um dos nossos projetos de sucesso lá no passado, projeto que marcou época, lá para o ano de 1988, quando se tornou o kit. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para conhecer outros projetos que fizemos no passado e até que são válidos para hoje, se você quiser montar, quiser testar e até eventualmente fazer uma versão com microprocessador ou microcontrolador. Que tal usar aquela etapa de inibição que eu descrevo no circuito para acionar, por exemplo, um Arduino? E aí você gera o Arduino você programa o Arduino para realizar algumas funções interessantes. Por exemplo, quando alguém tocar no sensor, ele acende a luz por um determinado período e, além disso, ele toca o alarme. E se você souber trabalhar também com IoT, ligada a esse Arduino, ele faz a conexão do telefone para a sua casa, manda uma mensagem para a sua casa através do seu celular, acionando um aplicativo no celular para lhe avisar da invasão. Vocês podem perfeitamente aproveitar a tecnologia velha num projeto novo, sabendo como ele funciona, é lógico, como eu expliquei e como está detalhado no artigo da descrição do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal para receber mais novidades de projetos como esse, de outros temas que eu abordo em canais próprios. Nessa playlist nós temos projetos e artigos que marcaram época, mas nós temos o nosso trebuchet, nós temos o como funciona, nós temos canais que ensinam a usar o multímetro e muito mais para você que é do mundo da tecnologia e que gosta da eletrônica e que aqueles que nos acompanharam no passado e aqueles que querem continuar nos acompanhando agora. Até mais!